questão que nós estudamos nos estudos da língua foram os sons do X. O X é aquela letra bem especial, que ela é uma só, mas ela tem vários sons. O primeiro som que nós temos do X é de CH, xarope, caixa, peixe. Outro som que o X tem é o de Z, exame, exemplo, exército. O outro é de SS, próximo, auxílio, trouxe. A gente tem também expulso, explosão, explicou, que é som de um S só. E temos o som de KS. Aqui tá CS, mas em alguns livros e materiais aparece como KS. KS, esse som. Que é o quê? Tia, não tô ouvindo. Quem que não tá ouvindo? Eu tô ouvindo. Não tô ouvindo. Eu tô ouvindo. Ô Pedro, você vai ter que ver que é alguma coisa local aí. O restante está me ouvindo? Sim. Tá, né? Então vamos continuar, porque a gente já deu uma passadinha do horário, né? Fixo, táxi, crucifixo, axila, é o som de KS do X. Então, a gente identificar algumas palavras. Lá no livro, nós estudamos algumas palavras com som de Z, outras com som de X e outras com som de S. Tá certo? Então, lembrar disso aí. Palavras homófonas. O que são palavras homófonas, pessoal? Palavras homófonas são aquelas que escreve igual, aliás, escreve diferente, pronuncia igual e tem significado diferente. Vamos lembrar alguns exemplos? Tem alguém que gosta de riscar a minha tela. Aqui, vamos lembrar algum exemplo? Sexta é diferente de sexta, embora quando a gente fale, não tem diferença no som. Só que essa sexta aqui é essa daqui. E essa outra aqui é a do calendário, sexta-feira. Ô, tia, não tô ouvindo. Pedro, você vai precisar... Pedro, é seus dispositivos, todo mundo tá ouvindo normal. Então, aqui, cinto, pode ser, aqui é o cinto de sentir, do sentimento. E esse cinto é aquele que você põe na roupa, né? 100, esse aqui é o numeral. É o numeral. E esse aqui quer dizer que eu não tenho, que eu estou sem nada. Até teve um comentário lá no vídeo da minha aula. Saí com R$100 e voltei sem nada. Então, usando 100 e 100, né? Nós significa eu, você, junto com outras pessoas. Nós, com o Z, é aquela castanha de comer. Trás, é algo que está atrás. Atrás de mim, trás, estava detrás de mim, está aqui atrás. Agora, quando eu uso com Z, é do verbo trazer. Então, ele traz, é do verbo trazer. Outro exemplo. Eu vou falar de novo, Isabelle, daqui a pouco eu falo de novo. Outro exemplo, cela, aposento, né? Ou então até mesmo uma prisão. Essa cela aqui, a cela do cavalo. Concerto com C é o concerto de música. Concerto com S é quando eu conserto algo que está quebrado. Serração com C é aquela que acontece à noite ou logo bem cedo, que fica aquelas nuvens, né? Serração. Essa serração com S de sapato é quando nós temos o quê? A serra. Você tem uma serra elétrica ou uma serrinha e você está serrando um pedaço de pau. Oi. Oi, tia. Serração com C é o que cortou quando você falou? Serração com C é quando tem aquela neblina, sabe aquela neblina forte? A gente chama de serração. Quando fica aquela nuvem assim que você está passando de carro, não consegue enxergar nada, é uma serração.
E quando você tem com S, é que você está cerrando alguma coisa. Encontro vocálico. Nós vimos bem no comecinho do ano o encontro vocálico. Nós temos o ditongo, que é quando duas vogais, elas fazem parte da mesma sílaba, como está aqui. São encontros vocálicos, ditongo. Hiato é quando duas vogais, elas estão juntas, mas na verdade elas fazem parte de sílabas separadas. Quando você separa a palavra, que nem baú, baú tem duas sílabas, uma é ba e a outra é u. Então esse u aqui é um hiato, porque ele fica separado da outra vogal. Mas tia, baú tem acento? Tem, baú tem acento. Tritongo, quando três vogais se encontram em queijo, Paraguai, Uruguai e outras. Essa daqui é só para relembrar, que é algo que vocês também já estão campeões. E, por último, as sílabas tônicas e a quantidade a classificação pela quantidade. Sílaba tônica, como que nós localizamos? A tia ensinou, não foi? Tem um jeito que é chamando a palavra. Então, qual é a sílaba tônica de montanha? Lise, qual que é a sílaba tônica de montanha? Chama montanha. Montanha. Então, qual que é a sílaba tônica? Montanha. Tá. Isso, é o Eu TA. vou chamar montanha. Essa é a sílaba tônica. Quantas sílabas essa palavra tem, Lise? Quantas siglas? Sílabas. Sílabas. Sílabas em 3. Isso, então a gente chama ela de trissílaba. 3 sílabas. Agora vamos lá para o carro. Chama o carro para mim, ô Jamila. Carro. Então, qual é a sílaba tônica do carro? Carro. Isso. E quantas sílabas tem essa palavra, Jamila? 2. 2. Então, aqui, na verdade... No caso, a sílaba tônica é car, né? Porque Isso, tem, tipo, isso, RR, SS, isso. fica um em cada sílaba. Isso, é isso que eu ia corrigir mesmo. Por isso que eu tirei daqui que eu ia corrigir, que eu vi que eu só risquei o K. Então, aqui é o car, né? É a sílaba tônica. E ela é classificada quanto à quantidade de sílabas como? De sílaba. De sílaba. De sílaba. Meu Deus. Isso. Agora, a palavra poliglota. Chama para mim poliglota, Israel. Poliglota. 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 Qual que é a sílaba tônica? Poliglota. Gló. Quantas sílabas tem essa palavra, Israel? Poliglota, deixa eu ver. Israel? 4. Isso. Quando tem mais de 3 sílabas, a gente vai chamar do quê? Polissílaba. Polissílaba. Isso mesmo. Agora, essa próxima palavra aqui, mar, ela tem quantas sílabas? Uma. Uma só. Então, ela é o quê? Monossílaba. Monossílaba. Hiato ou... Hiato. Peraí. Hiato é quando a gente tem um encontro vocálico que fica separado em 2 sílabas. Essa daqui é uma palavra com uma sílaba só, é uma monossílaba, e não tem encontro vocálico. Vai lá, Luciano não, Luiz. Árvore. Qual que é a sílaba tônica? Ah. Pois é. Aqui ficou fácil, né, Luiz? Só ver do acento. Porque tem acento. E o R também. Isso. Quando tem acento, eu já vejo de cara onde está a sílaba tônica. Só que acento é esse ou esse aqui. Esse aqui não é acento, pessoal. O tio. O tio, ele é um sinal. O tio não é um acento. Ele é um sinal de anasalado, que a gente fala nasalado. É o
tio vai sentar no assento, não é o assento que senta no tio. Tio não é ai. assento. O Então, tio senta no assento. sempre que eu ver o acento, eu já sei onde está a sílaba tônica. Quantas sílabas tem aqui, ô Luiz? 3. Então, como chama? Trissílaba. Isso aí, trissílaba. Turma, tranquilo essas classificações e localizar Sim, a sílaba sim, tônica? Sim, tia. Tranquilo, né? Muito bem. Meus tia. amores, oi, Por que na primeira você deixou azul e as outras vermelhas? mudou sozinho? Eu não sei às vezes como que muda aqui, não. Ó, acabou a revisão. Só faltou aqui, só deixa eu dar um toque. Faltou aqui nós falarmos um pouquinho sobre sinais de pontuação de toda a matéria que vai cair na prova, só isso eu não falei. Mas de sinais de pontuação tá bem tranquilo, que nós Sim. vimos nessa etapa. Esse aqui, que é o quê? Travessão. A gente vai usar sempre que tiver um diálogo, né? Diálogo, travessão, para indicar. Eita, tu fez um... Acidentalmente, tu fez um ciclope triste. É verdade, indica a fala. Vou Ciclope. colocar uns dois. Indica a fala. Nós temos o ponto final, que indica o quê? Eita. Final da Qual é o frase. triste? Ou do texto. Isso, conclusão do pensamento, da frase, é conclusão. Nós temos também... Ah, saiu fora, não consegui alterar aqui agora. Nós temos também, que nós vimos, esse sinal aqui. Esse sinal aqui, nós vimos que ele também indica a fala de outra pessoa. Lembra? Sim. Sim? A vírgula. Nós vimos que podemos utilizar a vírgula como? Uma pequena pausa na leitura. Uma pausa na leitura. Nós vimos também... Para fazer uma lista, Isso, muito bem. Nós vimos... para separar a data. Isso mesmo. Pausa, separar itens de uma Vocativo. lista. Isso mesmo. A data, O vocativo. local, o vocativo. Muito bem. É isso aí. Basicamente, os outros vocês já conhecem, né? Esse daqui, espanto, surpresa. Ou medo, né? Isso. Já pode sair? Também Aqui, perguntou aqui. dúvida. Pergunta. Uma pergunta, tio. Pode falar. Não dá a mesma coisa. Dúvida, pergunta, é isso aí. Isso é uma palavra comum. Isso. Tranquilo, pessoal? Então, bons estudos. Nós vamos fazer qual atividade? Dos pronomes demonstrativos, tá bom? E a reescrita da Demonstrativos. biografia. Só essa, pode colar no caderno. Turminha, alguém mais alguma dúvida? Isabelle, alguma dúvida? Poxa, eu achei que não ia ter. Eu achei que não ia ter atividade justo pra eu ler Furifurar, velho. Saiu 7. Ganhamos o 7. Ok. Meus amores, então, beijos para vocês. Deixa eu ver aqui quem está falando comigo no chat. Ô, tia, Ok. Ô, tia, mas tem atividade como é que a gente vai fazer para revisar a revisão? Eu vou mandar esse arquivo para vocês. Vou deixar a aula disponível também. Demora um pouquinho até que eu consigo pôr no YouTube, por causa de internet, essas coisas. E aí, Ô, tia, mas vamos ter atividade na folha? Oi? Tem atividade na folha? só dos pronomes demonstrativos. Não fiz Ô, tia. revisão. Ah, Ô, tia, eu vou tentar mandar a reescrita hoje. tá bom. Meus amores, então, ó, muito obrigado. Thank you, tá bom? Beijinho para vocês. A tia Rani fala isso? Até amanhã, tá certo? Tchau. Tchau, tchau. Tchau.